Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Deserto, Prece, Pregação, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 31 de julho de 1970. Há coisas nos evangelhos que nos fazem refletir. Por isso, perguntamos ao Espírito da Verdade. Os evangelistas estavam integrados em todos os pontos da missão de Jesus? Vejamos Marcos, capítulo 1, versículos 35 a 39, e Lucas, capítulo 4, versículos 42 a 44. Marcos. No dia seguinte, tendo se levantado muito cedo, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, onde se pôs a orar. Simão e os que estavam com ele foram no seu encalço, e quando o encontraram, lhe disseram: todos te procuram. Ele então disse: vamos às aldeias e cidades próximas, para que eu também pregue aí, pois foi para isso que vim. E assim pregava nas sinagogas e por toda a Galileia, expulsando os demônios. Lucas. Ao nascer do dia, saiu e foi para um lugar deserto. A multidão que o procurava veio ter com ele e não o largava com receio de que se fosse embora. Ele, porém, lhes disse: é preciso que também nas outras cidades eu anuncie o reino de Deus, pois vim para isso. E pregava nas sinagogas da Galileia. Não esqueçais nunca que a linguagem humana e a narração dos evangelistas são conformes, debaixo da influência e da inspiração mediúnicas, as crenças dos apóstolos, dos discípulos e da multidão que acompanhava os passos de Jesus. Crenças que, como homens, eles adotaram de acordo com os tempos e as fases da missão que desempenhavam. Jesus não estava submetido materialmente às necessidades humanas, mas, aos olhos dos homens, ele as experimentava. Quer isso dizer que elas eram aparentes, não reais. Assim, o repouso noturno
não lhe era necessário. Entretanto, ao que supunham todos, ele se levantava muito cedo, mal despontava o dia, ensinando-lhes com o exemplo de tão grande atividade, que não deviam dar-se a um repouso inútil, nem consagrar demasiado tempo aos cuidados pessoais. Todas as vezes que desaparecia das vistas humanas, é que voltara, como sabeis, às regiões superiores. Segundo os homens, porém, ele se retirava para o lugar deserto, onde se conservava em vigília, orando sempre. Também, nesse desaparecimento, havia uma lição. Ensinava que todos devem estar constantemente vigilantes, a fim de estarem sempre prontos a comparecer diante do Senhor. De volta das regiões superiores, onde estivera durante a noite, foi visto saindo de casa ao despontar do dia, muito cedo, para indicar a direção que deviam tomar os discípulos e a multidão para encontrá-lo. E, no momento em que o encontraram, Pedro e todos aqueles que o procuravam, já ele retomava seu corpo perispirítico, em sua aparência de corporeidade humana. Meditai nas palavras que lhes dirigiu, quando a multidão pretendia retê-lo. Encerram ainda um ensino dado a todos os apóstolos, que não devem limitar-se aos locais onde já executaram a pregação da palavra de Deus. Evidentemente, os meios de comunicação eram diretos, pessoais, intransferíveis naqueles tempos. Mas a ordem, ainda hoje, é levar a todos os lugares a verdade libertadora, não só do Evangelho, mas agora, principalmente, do Apocalipse.